do livro Pão Nosso, capítulo 74, Más Palestras, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 74. Más Palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãs da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui mais uma lição deste excelente livro Pão Nosso. Más Palestras. Emmanuel inicia então utilizando desta passagem de Paulo, que diz, quando ele escreveu aos Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, muito direto, muito enfático, ele foi direto no assunto, sem delongas, sem interpretações outras, que não era para nós, porque quando escreveu aos Coríntios, estava escrevendo para nós, todos nós, para que nós não nos enganemos. Quando nós temos más conversações, estamos corrompendo alguma coisa. E ele chamou de costumes, não é? Mas, na verdade, está corrompendo tudo. E diz aqui que a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade. Ou seja, quando você fala alguma coisa que destrói, que não constrói, você está deixando sair de você o que você ainda tem de pior.
aquele traço de inferioridade que você ainda possui. Você não está dando nem um pouquinho do melhor, está falando do pior que você ainda tem. Nesta outra parte, ele continua dizendo que se tem ali um momento deste, que você conversa alguma coisa desagradável, a atmosfera da desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. Quer dizer, o ambiente fica ruim para todos. Não é para aquela pessoa a qual você está falando. São para as pessoas ali em volta. E diz que o veneno das investigações doentias espalha com rapidez. Porque quando você fala alguma coisa de uma pessoa, logo o outro já está falando ou inventando outra coisa também. São as chamadas investigações. E ele coloca que depois dessa conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Olha, isso significa que quando você está falando mal da vida alheia, que são as palestras, né, que aqui se refere, você pode estar falando de outra pessoa, mas aquele seu interlocutor, você o teve e ele também, com certeza, vai ter você como uma pessoa que não deve ter sinceridade. E não tem a menor força fraterna entre vocês. Continua ainda Emmanuel dizendo que nesse berço vai nascer fantasmas da calúnia, que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, que vai tentar a destruição de lares. Porque toda a conversa que não presta sempre recai na família. Sempre a família é a primeira a ser prejudicada. Então, essas atitudes inferiores enegrecem as atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada. Quer dizer, ninguém chamou ali para dar palpite na vida de ninguém. E emite opiniões descabidas, desabridas, né? Induzindo a mentira e a demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. E uma coisa aqui no segundo parágrafo, interessante, que ele colocou. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável. E imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. É interessante. O que eu entendi dessa passagem aqui, desse parágrafo? Vamos dar um exemplo. Imagine que você está numa reunião. Existe ali 2 ou 3 pessoas conversando e essas pessoas estão ali falando da vida alheia. Se você chega e, ao invés de dar continuidade naquela palestra ruim, se você elogia alguma atitude daquela pessoa a qual está sendo difamada, são 5 segundos para que aquelas pessoas te deixem falando sozinho. É interessante. É assim que acontece. Por isso que a perseguição é implacável. Ou seja, quando você chega para falar alguma coisa de bom das pessoas, elogiar, coisa assim, as pessoas se afastam. Porque a maioria quer falar da vida alheia. Não quer saber do bem do outro.
Emmanuel continuou dizendo que quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Ele diz que quando você está vigiando, muito mais do que orando, né? Vigiando os seus pensamentos, palavras e obras, é mais fácil controlar. Por quê? Porque você está vigilante. Então, você, ao estar com a pessoa, se a pessoa falar para você alguma coisa de alguém, você pode ficar calado. É o mínimo que se faz. Se ficar calado, essa pessoa fala hoje com você, mal de uma pessoa, pode até voltar outro dia a falar, mas a terceira vez ela não fala. Isto é tranquilo, porque a pessoa ela só quer conversar, falar da vida alheia com quem tem ressonância. Quem não dá continuidade no assunto, não interessa, não é? Nem te procura mais. Ainda bem, né? Na conclusão, Emmanuel continua dizendo que examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Sugestões verbais. Vejam bem, isso é muito importante porque muitas coisas saem de dentro de nós. Coisas ruins que nós vamos falar da vida alheia. Mas nós temos uma gama enorme de sugestões. Sugestões de quem? De espíritos desencarnados que estão, não é, ao nosso lado. E de encarnados também, porque eles estão nos sugerindo. Tanto um está sugerindo através de palavras, o outro através de ideias, não é? Soprando no seu ouvido. E ele fala, trouxeram até você denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, cada oportunidade desta que chega até você é um momento para que você reflita como eu estou agindo. Não é? Porque Jesus veio nos trazer o Evangelho para que nós pudéssemos praticá-lo e não ficar vendo Jesus como uma sumidade, não é? Um santo e que ele não nos veio trazer nada que pudéssemos cumprir, nada que pudéssemos praticar, não é? Senão não valeu de nada a sua vinda. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.